bem-vindos! Nós estamos de novo aqui com você com o programa Viva com Propósitos, dessa vez com um tema muito interessante. Você conhece Pilates? Pilates é uma modalidade de educação física, de tratamento de saúde, inclusive de condicionamento físico, muito importante e talvez ainda não conhecida de todos, mas vale a pena. Sabrina vai nos ajudar a entender melhor sobre isso. E também temos os outros quadros. Feminina, com a quarta mensagem da série Na Casa do Pai, o Palavras, o Escola de Pais, que resolve suas dúvidas sobre criação de filhos, algo tão importante para nós, o Vive Notícias, sempre com uma boa notícia para você, e finalmente o Retratos da Vida, histórias de transformação do coração, da mente, de uma vida inteira que podem inspirar você a viver o mesmo caminho. Vamos lá, seja bem-vindo! Nós estamos conversando nessa série sobre flores. Eu penso que o Senhor as criou para nos ajudar a entender a vontade dEle para as nossas vidas também, sabe? Em tudo Deus fala. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das mãos dEle. E eu creio também que as pequenas coisas, como as flores, falam conosco sobre a natureza de Deus e falam conosco sobre coisas importantes que nós podemos viver, sabe? Há um versículo em Isaías, no capítulo 35, o primeiro versículo diz o seguinte: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Sabe, me chama muito a atenção o Senhor colocar no mesmo trecho da palavra de Deus o deserto e a tulipa, o ermo, o lugar assolado e a tulipa. As tulipas são flores muito delicadas, elas crescem em ambientes específicos, em lugares mais frios, e elas são extremamente delicadas. Basta um pouquinho de secura que elas imediatamente perecem. Pensando nisso e pensando no Senhor, como Ele coloca que o deserto vai se regozijar, como o ermo vai trazer a tulipa. Eu queria lembrar que mesmo nas situações mais áridas da sua vida, o Senhor pode fazer nascer a delicadeza de uma tulipa. O Senhor pode fazer nascer a serenidade de uma flor tão delicada quanto ela. Veja bem, a tulipa é uma planta rara, como eu dizia para você, e ela tem feições muito delicadas. E ela nasce de uma batata colocada dentro de um terreno que na verdade não parece muito rico. Se você pegar um vaso de tulipa nas suas mãos, você vai ver que o terreno onde ela está é um terreno que tem praticamente só pedras, mas mesmo assim ela é uma planta delicada, mesmo assim ela é uma planta que não agride, mesmo assim ela é uma planta que não força os nossos olhos com espinhos nem nada disso. Isso me faz pensar que o Senhor pode trazer sobre a sua vida a condição de, mesmo numa dificuldade muito grande, mesmo num solo muito árido, você conseguir trazer sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado a delicadeza, a formosura de uma tulipa. Sim, você não precisa, em nome de Jesus, ser uma pessoa agressiva. Você não precisa ser uma pessoa que, no meio das dificuldades da vida, explode. Não, você pode ser em Cristo Jesus uma pessoa que traz delicadeza para um ambiente, mesmo que ele seja árido e difícil. Como que a gente consegue uma coisa dessas? É a presença do Senhor Deus que nos faz florescer como uma tulipa. É o coração do Senhor que segura o nosso e nos faz não precisar explodir em ira
explodir em agressividade. É o coração do Senhor que nos traz a condição de ser mansos e suaves, seja qual for a situação. Mesmo diante de uma pessoa muito, muito difícil, Deus pode te dar condição de ser delicado. Mesmo diante de uma pessoa muito, muito agressiva, realmente uma pessoa árida e seca, você pode ter condição de ser como uma tulipa, de ser delicado e gentil. E sabe o que vai acontecer? A sua delicadeza, a sua gentileza vai fazer com que essa pessoa também não tenha como lançar mais espinhos sobre a sua vida. E mesmo que ela tente lançar espinhos sobre a sua vida, a sua delicadeza vai plantar sementes de bem. A palavra de Deus diz que nós podemos retribuir o mal com o bem. Por isso, como a tulipa, num terreno seco, num terreno não muito propício, nós podemos ser delicados e gentis. É verdade. O Senhor, o meu Deus, o seu Deus, aquele que traz a palavra sobre a nossa vida, pode fazer com que nós sejamos delicados e gentis, seja qual for a situação. Então, da próxima vez que acontecer uma briga perto de você, ou da próxima vez que alguém desejar soltar palavras muito ásperas sobre a sua vida, da próxima vez que você estiver enfrentando um deserto seco mesmo, de muitas pedras duras e pontudas, lembre-se da tulipa. Lembre-se que Deus pode fazer do ermo nascer uma flor tão delicada quanto ela. E isso pode ser também no seu coração. Você não precisa responder com agressividade, a agressividade que está ao redor de você ou na sua vida. Você pode ser delicado e gentil, sim. Então vamos fazer esse esforço? Vamos trazer para o nosso coração a gentileza, a serenidade, a gentileza do nosso Deus? Vamos fazer com que em nossa vida, no deserto, na pedra, na dificuldade, nasça uma flor tão linda e delicada como essa? Esse é o meu convite para você no dia de hoje. Você pode. Em Jesus você pode sim. Um abração bem apertado. Até a próxima vez. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você! Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho, yeah, 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 cabelão, cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais
mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça a sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Que bom estar com você em mais um Viva com Propósitos. Dessa vez eu estou entrevistando Sabrina Alessandra Casesen de Oliveira. 34 anos já, casada, fisioterapeuta há 14 anos. Coisa boa, né? Trabalhar com pessoas. Eu adoro trabalhar com pessoas. Esse negócio de organismo, de ajudá-las a se sentir melhor, né? E eu achei interessante que você começou a estudar por causa de reabilitação de trauma. Inicialmente eu comecei a físio pensando na reabilitação pós-trauma mesmo. Então, lesados medulares, né? Pessoas que sofreram algum tipo de acidente de carro, enfim. Mas durante a faculdade, até depois da faculdade, na pós, eu me interessei muito pela prevenção. E eu acho que é um campo no Brasil que precisa muito de trabalho. É verdade. A gente socorre as emergências, não é? Exatamente. Apagando os incêndios, né? Isso, em vez de evitá-los, né? Exatamente. Puxa, e você se especializou em Pilates? Isso, Pilates é um curso de extensão. Eu tenho outras 2 especializações, mas o Pilates é um curso de extensão e atualmente eu trabalho apenas com Pilates. Como é que é isso? O que é Pilates? Vamos explicar para o pessoal. O Pilates é uma técnica de exercícios físicos que é feita num estúdio de Pilates ou então em algumas academias. É feita por fisioterapeutas ou professores de educação física. E o Pilates ele tem algo muito interessante, que ele visa passar os exercícios para a pessoa dentro das limitações dela e com um atendimento bem exclusivo. Então, nós atendemos no máximo 3 pessoas por horário e sempre respeitando esse corpo, né? O que aquele corpo pode fazer de atividade física ou não. Nossa, isso é muito interessante, né? E você parte de onde a pessoa está para ajudá-la a progredir na sua condição física, é isso? Na sua condição física. Então, nós atendemos, assim, pessoas que têm algum tipo de alteração, pode ser uma pessoa que tenha, por exemplo, uma hérnia de disco, alguma outra alteração ortopédica, ou então pessoas que querem fazer o Pilates pelo próprio bem-estar mesmo, por fazer uma atividade física. O Pilates, ele ajuda, por exemplo, a emagrecer? O Pilates tem um gasto calórico de umas 350 calorias por hora. Não chega a ser uma queima calórica suficiente para o emagrecimento. Então, os alunos que nós atendemos, nós sempre orientamos que essa pessoa faça uma caminhada ou faça uma atividade aeróbica complementar. Então, se ela faz, por exemplo, o Pilates 2 vezes por semana, nós orientamos que ela tenha pelo menos mais umas 2 horas na semana dela de uma atividade aeróbica. Entendi. Então seria a complementação que ajudaria, né? Nessa questão da perda do peso. Isso. Qual que é o objetivo principal do Pilates? O Pilates trabalha força, flexibilidade e equilíbrio, né? Então, por exemplo, essa pessoa, digamos, que queira emagrecer. Então, no Pilates ela encontra esse gasto calórico na força, as atividades que exigem essa força muscular, com as molas, né, que nós usamos no estúdio. Ela tem um alongamento, ela tem uma flexibilidade, então ele foca algumas características que algumas outras atividades físicas não têm, né? Então seriam essas 3 características: força, flexibilidade e o alongamento. Puxa, força, flexibilidade e alongamento, quer dizer, saúde, né? Isso. Tem a ver com reeducação postural? Tem a ver. Todo o exercício do Pilates, a primeira correção que é feita é o posicionamento no equipamento, ou o posicionamento até no solo, né? Então, nós falamos sobre posição de cabeça, dos ombros, da coluna, das pernas. A partir de um bom posicionamento, a pessoa executa o exercício. E no bom posicionamento e o exercício executado de uma forma correta, ela vai trabalhando a postura dela. Então, as alterações como a cifose, né, que é aquela curvatura, ou então escoliose, que é aquela curva mais na lateral, ou até mesmo a lordose na coluna lombar, nós vamos corrigindo de acordo com a evolução do aluno na aula. Estou precisando disso. Eu estou precisando disso, eu tenho que fazer isso. Então, quais são as áreas do corpo mais trabalhadas no Pilates, Sabrina? Trabalha muito, trabalha o corpo todo, né? Então, a postura em geral. Mas trabalha muito essa questão da musculatura do abdômen, a musculatura mais profunda do abdômen, né? Que é algo que as pessoas sempre têm muita dúvida.
E a questão dessa musculatura mais profunda do transverso, dessa musculatura interna, inclusive de coluna, não é só para a questão estética, mas se esse abdômen estiver bem fortalecido, ele protege muito a lombar. Então, ele protege muito as hérnias de disco que acontecem nessa altura, né? Então, algumas pessoas que às vezes estão até afastadas do trabalho por alguma situação na coluna lombar, elas se beneficiam com esse fortalecimento abdominal, né? Que é uma das causas de afastamento no Brasil. A maior causa de afastamento ortopédico do Brasil é essa. Puxa vida! Isso tudo, esse conjunto de atividades, essa reeducação postural, alivia dores? Alivia dores. Porque quando nós colocamos a estrutura no lugar, vamos pensar que essa estrutura está fora do eixo. Isso. Então, quando eu volto com essa estrutura no eixo, eu alivio as outras que estavam sobrecarregadas. Puxa, que gostoso. Que delícia. Tem muita gente fazendo pilates hoje em dia? Tem. Pilates acabou se tornando uma moda de uns tempos para cá, né? Mas eu sempre penso, e pelos resultados que nós temos, não é algo passageiro, porque o Pilates tem tido muito estudo científico, né? Profissionais muito competentes, muito sérios fazendo. Então, é algo que veio para ficar mesmo, e os resultados são muito bons. As pessoas que começam a fazer Pilates entendem esse cuidado que o profissional tem com elas e acabam fazendo por muito tempo, né? Eu tenho alunos de anos já fazendo Pilates. Então, é uma modalidade que foi escolhida nesse momento, principalmente para as pessoas que têm medo de fazer atividade ou que nunca fizeram uma atividade física, né? Então, esse contato do profissional o tempo inteiro dá muita segurança para o aluno. Algumas pessoas não têm muita afinidade com aquele clima de academia, né? Aquela coisa muito forte, ofegante, agitada e tal, e se encontram melhor no Pilates, né? Eu tenho muitas alunas nessa situação, então elas já chegam para mim, olha, Sabrina, eu preciso fazer atividade, mas eu não gostaria de fazer academia, mas por essa questão, uma questão de gosto, né? Não é questão do exercício em si, mas é questão de gosto. Então, estar num ambiente menor, com menos pessoas, né? Então, se a pessoa está comigo, por exemplo, tem no máximo mais duas, então acaba criando um clima bacana de amizade e tudo, mas ela não quer aquele agito, né? Que é algo que nem todo mundo gosta, né? Exatamente. E acaba recebendo todos os benefícios que a gente estava falando, né? Do Pilates, né? Cuidado com a saúde, que é tão profundo, pelo que eu estou entendendo, né? E até nas aulas nós damos muita orientação, até contatos com outros profissionais que nós temos, né? Então, uma dica, né, nutricional, porque a gente acaba conhecendo mais as pessoas e até indicando para outros profissionais, né? Na verdade, todos nós estamos precisando de cuidado, né? Exatamente. Todos nós estamos precisando de cuidado. E essa questão da postura, Sabrina, você tem visto como algo muito crônico entre nós nesse tempo? Eu vejo. A questão do computador, né? Hoje em dia nós fazemos tudo no computador, então até adaptar esse objeto de trabalho, né? Porque nós não temos que nos adaptar ao nosso trabalho, nós temos que adaptar o nosso trabalho a nós, né? Então, a altura da cadeira, como que eu deixo esse computador, a altura dos meus olhos, como que eu estou lendo algum texto. Às vezes, muitas pessoas que eu atendo começam a desenvolver a cifose porque a altura do campo visual dela diminui, então automaticamente o corpo todo obedece ao que os olhos estão falando, né? Então ela começa a adquirir aquela postura de cifose. Então adaptar esse trabalho é muito importante, é fundamental. Impressionante, a gente não pensa nisso, né? É automático, né? Os nossos olhos, o nosso corpo respeita que os olhos estão enviando essa informação, na verdade. Puxa vida, por falar em o que os olhos veem e que os nossos olhos levam a gente a prestar atenção em algumas coisas e até em modificar o nosso jeito de estar, né, como postura, como posicionamento, eu queria muito que você prestasse atenção no Palavras dessa semana, porque o que o seu coração percebe vai levar a sua vida inteira a viver. Vamos lá, então? Entre as ruínas, sempre poderá nascer uma flor. Rock Schneider. As ruínas nos trazem lições de vida. Diante de decepções, frustrações, derrotas, a gente começa a se questionar, não é verdade? Mas uma coisa a gente não pode questionar. Sempre teremos a escolha de construir algo sob sabedoria,
honestidade e valores duradouros. Todos nós temos a oportunidade de escolher obedecer a Deus e fazer do jeito certo, porque nós não sabemos quando os tremores virão para abalar ou tentar abalar as nossas vidas. É diante dos tremores que os alicerces são provados e vemos se eles realmente são fortes ou não. Parece que esses tremores costumam vir geralmente quando estamos mais vulneráveis, não é verdade? Só que algo muito importante precisa ser observado. Independente do momento que o tremor vem, o solo foi preparado antes desse tremor. Então temos que escolher se as coisas estão firmes antes dos tremores, porque são exatamente essas dificuldades que vão provar a qualidade desses alicerces. Ou seja, se o problema já estava lá, se o alicerce não era tão bom assim, os tremores vêm para que a gente possa dar atenção aos problemas que já existem e podem atrapalhar a nossa vida. Mas pare e pense, é exatamente no momento de ruína que a gente só pode depender de Deus. Do fundo do poço não existe outra alternativa, senão olhar para a luz que está no alto. A ruína não significa necessariamente uma derrota permanente. Deus quer nos resgatar da ruína para nos levar a um momento, a um patamar e a uma vida alegre, duradoura e firmada na rocha. É exatamente no meio dessa ruína que Deus quer que você estenda a sua mão para a mão estendida dele, pois ele é especialista em reconstruir as ruínas da sua vida para o plano que ele sempre teve e sempre sonhou. E isso não é uma derrota, é uma vitória. Ninguém planeja estar arruinado, dentre ruínas ou em escombros, não é verdade? Mas numa situação como essa, só resta a gente estender as mãos para ser resgatado. Não existe orgulho, não existe autossuficiência. Alguém arruinado quer ser resgatado. Alegre-se por suas ruínas, sejam elas no passado ou até hoje, pois Deus decidiu retirar você dos escombros hoje. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br
Viva com Propósitos de volta para você. Só que eu não gostaria de ficar aqui falando sozinha. Eu gostaria muito de ouvir você também. Qual é a sua opinião? Quem você gostaria de ver entrevistado aqui? Qual é o tema que você gostaria que nós abordássemos? Quem sabe você tem alguma pergunta, alguma questão que você gostaria de ser respondida? Eu gostaria muito de ter a tua opinião. Como que você pode falar com a gente? Nós temos o Facebook, onde você pode deixar mensagens, tem também o Twitter e o e-mail, contato@vivacompropósitos.com. Dê a sua sugestão, ou mesmo a sua opinião sobre o que nós já fizemos até aqui, a sua opinião sobre o Feminina ou os outros quadros, nós queremos muito te ouvir. Pode ser assim? Fico esperando você falar com a gente, hein? Nós vamos voltar a falar com a Sabrina daqui a pouquinho, mas antes eu quero convidar Douglas para mais uma vez nos trazer dicas muito importantes sobre o cuidado com as nossas crianças. Vamos lá para o Escola de Pais. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e estamos aqui participando do quadro Escola de Pais. Esse quadro é para você que tem um filho, você que foi inserido nesse universo da paternidade. Você que tem dúvidas acerca da criação do seu filho, às vezes uma dúvida específica sua, pode ser a dúvida de muitos outros pais. Então, neste quadro em especial, nós respondemos algumas perguntas de forma bíblica e de forma direta e objetiva para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então vamos à nossa pergunta do dia. Como incentivar o seu filho a ler? Antes de mais nada, eu quero deixar uma pesquisa que foi feita no ano de 2011 com relação à leitura no Brasil. Diz que o brasileiro caiu de 55% de toda a nação brasileira para 50% do ano de 2008 até o ano de 2011 com relação à leitura. E alguns estudiosos dizem que esse número tende a cair caso a gente não faça alguma coisa para incentivar, desde a criança até a terceira idade, a leitura diária de alguma coisa, a leitura de um artigo, a leitura de um jornal, a leitura de um livro. Essa pesquisa é alarmante, é terrível. Parar para pensar que uma criança hoje prefere muitas vezes ficar mandando SMS, que é o que tem acontecido, lendo as mensagens dos amigos ou lendo o que está sendo postado no Facebook, em vez de pegar um livro, uma literatura que a faça crescer intelectualmente e espiritualmente, é terrível. E como fazer para incentivar a criança à leitura? Infelizmente, muitos pais colocam a leitura para os filhos como algo imposto, não como algo gostoso. Lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, países desenvolvidos, também o Japão, pessoas têm o hábito da leitura, têm o gosto pela leitura. Por quê? Porque desde crianças foram incentivadas da maneira correta. Se você tem o seu filho numa faixa etária menor e simplesmente pega um livro de várias páginas de um conto que não tem nenhuma ilustração para que ele possa ver e se interessar por aquilo, como que você quer incentivá-lo à leitura? Então a minha dica para você hoje é: incentive o seu filho de acordo com a faixa etária que ele tem. Se ele é uma criança de 2 anos, é lógico que são figuras, são contos e muitas vezes você precisa contar com as suas próprias palavras. Se é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais alfabetizado, já consegue ler e entender e interpretar texto, é muito importante que você dê livros de poucas páginas para ele, mas que o incentive a uma próxima leitura. Tem um menino no Brasil que foi incentivado da forma correta pelo seu pai e ele lê por volta de 3 a 4 livros por mês. Ele já chegou num ano a ler de mais de 36 livros num ano apenas. É lógico, lendo aquilo que está de acordo com a faixa etária dele. Mas cabe a você que é pai, a você que é mãe, incentivar o gosto pela leitura. E a palavra de Deus não é diferente. A Bíblia pode ser um livro muito legal, mas também pode ser um livro entediante, chato. É de acordo com a forma que você, pai, apresenta ao seu filho. Então hoje existem Bíblias e mais Bíblias. A Bíblia para a criança, a Bíblia para o bebê, a Bíblia para a criança que está na faixa etária de 2 anos, 3 anos, Bíblia ilustrada, Bíblia daquilo, Bíblia daquele outro jeito. É muito importante que você leve o seu filho a ver a Bíblia que se adequa à idade dele e fazer com que ele tenha gosto pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é gostosa de ler.
Então leia, dê o seu testemunho com relação à leitura, você lendo um livro, você lendo uma literatura que edifique, que seja sadia, e automaticamente fique antenado ao que o seu filho está disposto a aprender com relação à faixa etária, com relação à educação cognitiva que ele tem para o seu dia a dia. A leitura é simples, a leitura é gostosa, mas precisa ser incentivada. Nós queremos também ser conhecidos como um país que lê bastante, entende o que lê e um país que faz gosto pela educação. Então, incentive o seu filho a ler de acordo com o que ele está disposto a aprender. Deus abençoe a sua vida. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Sabrina, Pilates dá também para ser usado com crianças? Dá. A partir de 7 anos, que as crianças já entendem alguns comandos do Pilates, nós já começamos a atuar com elas. Mas o Pilates é mais lúdico, para não ficar uma coisa monótona, né? Uhum. Então, toda a correção postural, ela traz um pouquinho de desconforto, porque ela dói, então aquela sensação de alongamento. Então, para trabalhar com a criança, tem que fazer uma brincadeira no Pilates, né? Para que ela faça o que deve ser feito, porque ela se divirta também. Gostando, né, daquilo. É, gostando. E vira um hábito depois, não vira um hábito depois. Muito do que nós falamos durante as aulas, as pessoas lembram durante o dia a dia. Então, a correção da postura, né, a forma correta da caminhada, e as crianças lembram também. É bem legal. E é gostoso também atuar na prevenção postural das crianças, né? Evita muito problema mais tarde, Sim, né? Principalmente com as mochilas tão pesadas hoje, né? Ai, que dó dos meus filhos. Eles carregam tantos quilos. São muito pesadas e algumas crianças não levam tão a sério a educação física, né, na escola, ou não praticam alguma atividade. Então, essa questão da mochila é um caso a ser estudado e tem sido estudado. As pessoas falam muito nisso, mas de prático ainda não se achou muita coisa, né? É verdade. Tinha mochila de rodinhas, mas eles não gostam, não querem usar, os mais velhos, né, os adolescentes. E assim vai. E os idosos? Como é que seria o Pilates para eles? Eu faço muitas adaptações no Pilates para idosos, né? Então eu tenho pessoas perto dos 80 anos fazendo Pilates. Nossa, que precioso. Muito, muito bom. Eu aprendo muito com eles também. Pessoas que já tiveram experiências de atividade física durante a vida toda e chegaram num momento que tem muito medo de se machucar. Então, as aulas iniciais eu tenho que explicar muito bem para eles quais são os benefícios e passar muita segurança de que eles não vão se machucar e que eles precisam me falar o que eles estão sentindo durante a aula. Então, é uma confiança mútua, né? Eu preciso saber que eles estão bem, fazendo atividade, eles precisam me relatar como que eles estão se sentindo. E eu faço todas as adaptações, então trabalho com as molas bem levinhas, trabalho bastante alongamento e sempre com a autorização do médico, né? Então eu recebo uma autorização dele, que está tudo bem, às vezes do cardiologista, do orto, do reumatologista também.
para fazer esse trabalho em conjunto com o médico. Isso é super interessante, porque força e equilíbrio são extremamente necessários, né? São. Na idade mais avançada. São. E é muito interessante que eles falam coisas tão simples que para nós não fazem diferença ainda, né? Mas assim, pegar alguma coisa num armário, subir um degrau, subir uma escada, a forma até de virar na cama, eles falam que muda muito, né? Então eles têm um resultado muito positivo com o Pilates. Eu costumo dizer que hoje o Pilates é um dos exercícios mais seguros para a terceira idade. Puxa, que legal. Ele tem baixo impacto? Tem baixo impacto. Isso vai muito, né, da conduta do profissional, mas quem tem a formação do Pilates é muito cuidadoso e sabe como atender esse público da terceira idade. Isso é muito, muito precioso, importante, né? A terceira idade não tem muitas opções. Exatamente. Né, de atividade física coerente com as necessidades que eles têm. Isso. E as gestantes? As gestantes também, eu atendo, nós, né, no Pilates, nós atendemos com autorização do médico a partir do 4º mês de gestação. Então, já passou daquela fase de risco dos 3 primeiros meses, né? Sim. E daí nós começamos um trabalho bem focado para o parto, seja o parto normal, seja a cesariana. E elas têm um resultado muito interessante também. Elas ganham muita elasticidade por conta dos hormônios. Então, às vezes, algumas gestantes a gente tem que cuidar para não ter tanta elasticidade, né? Então, manter uma estrutura articular na posição correta. Mas elas se beneficiam muito. E é muito legal ver os bebês depois correndo por aí, sabendo que eles fizeram Pilates na barriga da mamãe. Ai, que gostoso isso. É muito legal, muito legal. Poxa, eu tô vendo Pilates como uma atividade física extremamente benéfica, não é? Sim. Baixo risco, grandes benefícios para a saúde, não é? Um cuidado mais profundo, mais cuidadoso com o organismo das pessoas. Isso. Vale a pena tentar, né? Vale a pena, sim. É muito cuidadoso, né? A questão da individualidade no Pilates é muito, muito forte. E eu penso que é por isso que ele tem ganhado um espaço bom e as pessoas têm sido fiéis à prática da atividade. Se tornam conscientes de quanto é bom, né? Sim. O quanto é benéfico. E na reabilitação? Como é que funciona o Pilates numa reabilitação? Normalmente, na reabilitação, nós atendemos um paciente que já passou pela fisioterapia. Então, digamos que seja uma fisioterapia pós-trauma imediata, que é algo mais específico, algo mais clínico. E depois, quando ele entra numa fase mais estável da reabilitação dele, que ele quer ser desafiado, né? Ele quer fazer alguns exercícios que ele não quer mais fazer na fisioterapia. Então, chega uma hora que a pessoa não quer mais. Mas por que eu tenho que ir para a fisioterapia se todo o ganho que eu poderia obter eu já tive? E no Pilates a gente consegue também fazer umas adaptações para cadeirantes, pessoas que tiveram lesão medular. Então nós mudamos, né, o posicionamento do estúdio, a questão das molas, e nós fazemos exercícios diferentes para desafiar outras estruturas desse paciente que já fez a fisioterapia. E aí ele tem um crescimento. Tem. E ele fica empolgado, né, para fazer uma atividade nova, quando que você vai trocar mola, quando que você vai trocar as dificuldades do exercício. É muito interessante. Muito legal. Puxa vida, Pilates tem tantas coisas, né, interessantes para a gente experimentar, para a gente viver, né, para todas as idades, para nossa família como um todo. Né, vale a pena procurar conhecer melhor essa modalidade de expressão física. E por falar em novas coisas, tem as notícias do Viva Notícias para você hoje. Eu gostaria que você acompanhasse as novidades dessa semana. O mês de abril se inicia com a Semana Mundial do Combate ao Câncer. Segundo pesquisas, a doença atinge cerca de 13 mil crianças no Brasil anualmente. Em São José dos Campos, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o GAC, tem como missão realizar um atendimento especial durante o tratamento da doença em crianças e adolescentes. Nós temos mais de 200 pacientes curados. O nosso índice de cura é acima da média do Brasil. A média do Brasil de índice de cura não chega a 50%. O nosso índice de cura ultrapassa os 70%. Então isso mostra o quanto a gente consegue oferecer diagnóstico
diagnóstico precoce e tratamento diferenciado e de qualidade. Para contribuir com o aumento das expectativas de vida dos diagnosticados, a instituição conta com grandes parcerias, de suma importância para a sobrevivência do projeto. E é através dessas ações da comunidade, da mobilização de empresários que ficaram sabendo realmente da situação do GAC, é que a gente tem conseguido manter as portas abertas. Então eu só tenho que agradecer muito à Primeira Igreja Batista, a toda a sua mobilização, o quanto ela está divulgando a dificuldade que o GAC está passando e o quanto está nos ajudando e ajudando a mobilizar outros empresários da região para contribuir aqui com o hospital. Um grande exemplo de apoio a essa necessidade foi a iniciativa da Confederação da Seleção Brasileira de Rugby, que, através de um ato de doação, demonstrou um grande espírito de compaixão e solidariedade. A cidade de São José dos Campos, um dos principais polos do rugby nacional, recebeu o primeiro jogo da seleção masculina brasileira em 2013. O amistoso entre Brasil e México foi planejado em prol ao GAC e todo o dinheiro arrecadado através dos ingressos será direcionado ao apoio à instituição. Bom, a gente foi na quinta-feira lá visitar o GAC, as crianças ficaram muito contentes da nossa visita. Eu acho que essa ajuda que a gente vai dar para eles vai ajudar muito. Foi uma iniciativa muito positiva e muito nobre, né? Eu acho que é disso que o rugby trata, né? Solidariedade, apoio, né? A gente costuma falar que no rugby o apoio é essencial e a gente dando apoio para essas crianças aí, para essa fundação aí é muito positivo. Eu acho que o rugby ele é feito para isso, ele é feito para disseminar o bom espírito do jogo. E tenho certeza que iniciativas como essa são muito positivas, espero que daqui para frente tenha cada vez mais. No dia 11 de abril, a equipe esteve na instituição. Para os jogadores, a visita, além de gratificante, trouxe uma energia a mais para a vitória contra a equipe do México. Importância para eles necessitam da ajuda do dinheiro lá, né? Parece que todo mês eles têm uma carência lá que falta para eles, então acho que vai ser bem doado, vai ajudar muitas crianças, as pessoas que trabalham lá. Eles não estão desanimados, estão de cabeça para baixo, estão para cima, então isso para quem foi lá foi muito gratificante, deu uma energia a mais. Qualquer criança que tem uma doença tão séria, para receber essa ajuda vai ser gigante para a vida deles. Mesmo com pouca idade, muitas crianças e adolescentes precisam enfrentar e decidir combater o câncer. Com garra e maturidade, reconhecem a importância de incentivar projetos como os da instituição. Eu tinha medo do jeito que as pessoas iam aceitar isso. As pessoas iam falar, ai, tadinha, a doente e tal. E eu não queria isso, que as pessoas tivessem dó de mim. Eu queria que as pessoas olhassem, me vissem sorrindo e falassem, ela não tem nada. Um tratamento diferenciado e muito especial devolve à vida das crianças e adolescentes esperança e fé para prosseguir nessa jornada. Semana passada eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim, olha a frase que eu escutei do meu filho. Oba, vou passar uma semana fazendo quimioterapia lá no hospital do GAC, vou brincar muito. E para aqueles que já venceram a doença e passaram pelo tratamento um dia, o apoio da família e de instituições como o GAC é de extremo valor e importância ao longo desse processo. Hoje eu vejo o quanto foi importante a presença do GAC na minha vida, porque receber a cura foi um dos melhores presentes de Deus para minha vida. Eu acho que isso é o que nos move todos os dias a continuar fazendo esse trabalho. Então, não é fácil, a luta contra o câncer não é fácil, mas a gente não pode desistir, assim como os nossos pacientes não desistem. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho, yeah, 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 cabelão, cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais
mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Voltamos aqui para falar com você e eu queria te perguntar, por acaso você já conhece essa revista? Você já teve a oportunidade de dar uma olhada no seu conteúdo? A Felicidade é preparada todas as semanas. Todas as semanas nós temos um exemplar novo com vários assuntos dos mais diversos para que você possa conhecer melhor coisas sobre Deus, coisas sobre a nossa cidade e também algumas dicas para o cuidado da sua saúde, para o cuidado com a sua família. Vale a pena procurar. Revista Felicidade, também disponível na internet, felicidade.net. E a Felicidade também traz para você os endereços todos, de todos os locais onde nós nos reunimos como igreja. A primeira igreja batista em São José dos Campos está espalhada aqui pelo Vale para levar o coração de Deus a quem ela possa alcançar. Inclusive em Caçapava, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna, Taubaté, Caraguatatuba, em São Paulo. Nós temos agora a nossa igreja da cidade. A igreja da cidade fazendo diferença nos diversos locais no Vale. E eu queria convidar você para participar das nossas celebrações. São encontros entre amigos, encontros para nos alegrarmos com o que Deus está fazendo na nossa vida, encontros para recebermos de Deus coisas importantes para o nosso coração. E eu queria muito, muito mesmo que você separasse um tempo para estar conosco. Vamos lá? Aceita o nosso convite? Vamos ficar junto lá, não é? E eu quero voltar a conversar com a Sabrina. Tanta novidade. Fala para mim uma coisa. Como é que você tem visto o desafio da perseverança no exercício físico? Quando a pessoa entende que ela é a única responsável pela saúde dela, então ela começa a entender aquilo como uma prioridade. Né? O exercício físico entra numa rotina. Porque o nosso dia é cronometrado, né? Eu costumo dizer isso, né? Desde o momento que nós acordamos até dormir. E o exercício tem que entrar em 1 horinha desse dia. Não precisa ser feito todos os dias, né? Se a pessoa praticar atividade física 3 vezes por semana, 1 hora, ela já está fora do sedentarismo, que é um dos fatores de risco também para a nossa saúde. Puxa, nem é tanto assim, Não né? é tanto. 3 horas divididos na semana inteira. Na semana inteira, exatamente. E os teus alunos, você tem visto um crescimento nesse entendimento? Tenho, é muito interessante. As pessoas que não praticavam atividade chegaram no Pilates, né? Sem ter conhecimento algum, posicionamento do corpo, sem entender muitas coisas. Então eu vejo que esse ensino do Pilates trouxe um grande benefício. E são os alunos que não faltam aula, então pode chover, eles estão lá, não tem desculpa. Puxa, são pessoas que entendem que elas precisam daquilo. E eu acho muito interessante, por exemplo, o feriado que nós tivemos, quando a pessoa fica 1 ou 2 aulas sem aparecer, né, por conta de viagem, quando ela volta, a primeira coisa que ela fala: eu não sabia que estava fazendo tão bem para mim, até que eu faltei a aula e agora eu estou sentindo essa diferença. Puxa, que interessante. Isso é muito interessante, porque ela mesma sente, né? O corpo dela mesmo comunica para ela essa necessidade da atividade física. Então, na sua opinião, o importante é começar e perseverar. Começar e perseverar. E aqueles 21 dias que são os mais críticos, né? Para que a gente torne alguma coisa um hábito na nossa vida, tem que romper esses 21 dias. E isso é comprovado, eu vejo isso no meu dia a dia mesmo. Se o aluno conseguir frequentar as aulas por 21 dias sem falta, ele tem mais facilidade para perseverar? Com certeza tem. E 21 dias não é tanta coisa não assim, é. né? Então, puxa vida, a gente precisa prestar atenção nesse detalhe. Não é tanto assim, mas vai nos ajudar tanto para o futuro, não é? Sim, é preventivo. Né? Então, se nós pensarmos numa velhice saudável, tem que começar agora. É verdade. E eu peguei bem essas 2 palavras que você trouxe. Na verdade, são 3. Força, equilíbrio e alongamento. E alongamento. Força e equilíbrio são necessários, assim, para todos os instantes da nossa vida, né? A mãe precisa de força para pegar as crianças no colo e cuidar delas. O mais idoso precisa de força e de equilíbrio para desempenhar bem as suas tarefas, né? O adolescente precisa de equilíbrio porque durante o crescimento ele dá aquela crescida meio, né, que causa assim uma certa desestabilização do organismo. E nós temos isso acessível, né?
É só procurar. Exatamente. Puxa vida. Sabrina, você tem um recadinho final para os nossos queridos que estão assistindo o nosso programa? Tenho um recadinho. Eu gostaria de convidar vocês a experimentarem o Pilates. Vocês podem procurar um estúdio de Pilates, de preferência com um profissional que tenha essa qualificação, essa certificação. Então, pode ser um fisioterapeuta ou um educador físico. A maioria dos estúdios oferece uma aula experimental. Então, eu gostaria de desafiá-los a experimentar essa modalidade. Eu experimentei. O estúdio da Sabrina é muito bom, é muito joia mesmo. Eu quero retornar. Ai, que bom. Eu preciso. Eu recomendo mesmo. O estúdio da Sabrina é excelente. Eu acho que vale a pena, assim, em muitos sentidos, não é? Então, que Deus abençoe sua vida. Você é uma mulher de Deus, preocupada com as pessoas, preocupada com o cuidado das pessoas. E nada melhor do que se colocar nas mãos de alguém que ama a Deus, né? E que se entende como Deus ama as pessoas também para ser cuidado, né, gente? É isso aí. E por falar em vida, nós temos visto, né, na nossa igreja, muitas pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus. E eu queria que você conhecesse mais uma dessas histórias impressionantes através do nosso quadro Retratos da Vida. Acompanhe. Desde a minha infância, eu sempre fui criado na igreja pelo fato dos meus pais sempre terem sido da igreja também. Então eu fui criado com princípios cristãos. E pelo fato do meu pai ser militar também, eu tive uma infância disciplinada assim, e até um pouco rigorosa. Por meu pai ser militar, como eu sempre me mudei o tempo todo, ficava trocando de amizade. Quando eu cheguei em São José dos Campos, eu já era um pouco mais velho, então eu tive maturidade para entender o quão importante era uma amizade. Quando eu encontrei uma amizade verdadeira, eu dei importância demais a essa amizade, me apeguei demais. Então, por causa dela, eu acabei entrando no mundo de bebida, de fumar, assim, né? E essa pessoa se mudou, mas eu continuei arranjando outras amizades que continuavam me influenciando para o lado que eu sabia que era errado. Cresci com os princípios, mas mesmo assim tinha entrado nessa vida. Então, na escola, assim, por conviver 5 dias por semana com pessoas que me influenciavam errado, então eu acabei mergulhando nessa área mesmo. E aí acabei fazendo coisas que eu me arrependo muito hoje em dia. Um dia, quando eu estava com os meus amigos, e aí eu tive... Foi o máximo, foi o topo que eu cheguei, bebi muito, assim, e eu passei muito mal, e assim eu percebi, né, que aquela vida não era para mim, e voltei para a igreja, e dentro da igreja eu me lembrei dos princípios que meus pais me passaram por eles serem cristãos, e eu percebi, né, através da minha igreja, o quão era importante eu ter uma vida trilhada junto com Cristo. E uma ferramenta que a minha igreja tem é o Celebrando a Recuperação, que trata justamente de jovens que estiveram nessa área durante uma parte da vida deles. E dentro desse programa eu pude aprender, né, a lidar com esses problemas e agora junto com Cristo, né, eu continuo junto com Cristo e também consigo resistir ao que esse mundo tem a oferecer, que eu sei que é ruim, né? Mas graças a Deus eu estou aí na luta e vencendo até hoje. Hoje, dentro da igreja, eu tenho amizades verdadeiras, eu trabalho junto com o Celebrando a Recuperação, ajudando esses adolescentes que também estão passando pelo que eu já passei. E essas amizades verdadeiras me mostram que eu não preciso de bebida ou de cigarro ou de qualquer entorpecente para ser feliz. Somente Jesus Cristo e as minhas amizades verdadeiras que estão dentro da igreja. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você!
Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Muito obrigada por ficar com a gente até o final deste programa. Muito obrigada por acompanhar os quadros. Eu espero mesmo que o teu coração tenha sido aquecido e que você esteja bem incentivado a procurar uma atividade física, né, para cuidar melhor de você. Sabrina, obrigada. Obrigada. Deus abençoe muito sua vida, seu estúdio, com muito sucesso, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por poder dar esse tempo aqui pra gente, foi muito importante. E a vocês todos um grande abraço, que a sua semana seja abençoada, que o Pai continue cuidando de você e do seu coração, até nos vermos da próxima vez. Não deixe de acessar a nossa página no Facebook, bem como a nossa página na internet. Até breve!